Se você está assistindo a isso, não é por acaso. Há algo dentro de você que está prestes a romper uma estrutura antiga, uma inquietação que não consegue explicar direito, mas que sente com força. E talvez seja exatamente por isso que tudo parece ter ficado mais difícil ultimamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tomou uma decisão corajosa, daquelas que mexem com tudo? Largar um relacionamento que não te fazia bem? Começar um negócio do zero? Decidir de verdade curar uma ferida antiga? Não, e logo depois, em vez de tudo melhorar, parece que o universo inteiro se virou contra você. Os problemas aparecem de onde você menos espera. As contas chegam ao mesmo tempo. As pessoas ao redor te olham com dúvida. Seu próprio corpo parece trair você. E uma voz lá dentro começa a sussurrar: talvez eu tenha tomado a decisão errada. Mas e se eu te dissesse que você não está sendo punido? Que, na verdade, tudo isso é exatamente o sinal de que você foi ouvido? O que você está vivendo não é caos aleatório. É um protocolo, um sistema preciso, silencioso e real, que o universo ativa justo antes de te entregar o que você pediu. É a confirmação de que sua transformação já começou. E hoje, neste vídeo, você vai entender por quê. Vou te mostrar as 4 provas espirituais que aparecem antes da sua maior bênção. E quando você as entender de verdade, você nunca mais vai olhar para os seus problemas da mesma forma. Porque você vai perceber que cada obstáculo, a cada silêncio, cada medo, era apenas a preparação para o que está vindo. Se essa mensagem já está ressoando dentro de você, bem-vindo. Você está no Princípios da Prosperidade, um canal criado para quem decidiu resistir à prova, elevar sua frequência e caminhar com fé, mesmo quando o caminho fica nublado. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está vivendo. Justo quando você decide mudar de verdade, o tudo parece piorar. Você diz: chega de escassez. E aparecem gastos inesperados. Você diz: agora vou cuidar da minha saúde. E você adoece. Você diz: quero um amor verdadeiro. E se sente mais sozinho do que nunca. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste, acreditando que escolheu o caminho errado. Mas não é isso que está acontecendo. O que você está experimentando tem um nome. Chama-se contradição energética. E ela é a primeira prova universal antes de um grande salto de consciência. Quando você faz um pedido profundo ao universo, uma transformação real, não superficial, o seu campo vibracional começa a emitir uma nova frequência. Mas essa nova energia entra em conflito direto com a realidade que você construiu até agora. É como se o seu sistema interno detectasse um elemento estranho e, assim como o corpo reage a um vírus, tentasse rejeitá-lo. Isso não é punição. É biologia espiritual. A sua consciência funcionou durante anos em um determinado estado vibracional. E quando você muda isso de repente, todo esse sistema se defende. Não porque o universo está contra você, mas porque ele está te colocando à prova. Ele quer saber: você realmente quer mudar? Ou só queria se sentir motivado por alguns dias? Pensa em alguém que viveu na escassez por anos. De repente, começa a trabalhar sua mentalidade, suas crenças, sua visão de futuro. E então, aparecem dívidas, falhas, há gastos inesperados. O caminho fácil é pensar: isso não funciona. Mas o que está acontecendo de verdade é que a energia velha está gritando para não morrer. O universo não está dizendo não. Ele está perguntando: você está pronto para sustentar o que pediu, mesmo quando tudo parece o contrário? Porque a manifestação verdadeira não acontece quando você pensa no que quer. Ela acontece quando você sustenta essa visão no meio da tempestade. Essa
É a fase mais brutal para muitas pessoas, porque o conflito externo tenta apagar a fé interna. Mas se você entende essa prova, a sua perspectiva muda completamente. Cada obstáculo que aparece não está bloqueando o seu desejo, está validando ele. Cada situação difícil não é um retrocesso. É o eco energético do sistema antigo tentando sobreviver. E enquanto você mantiver sua nova frequência, esse sistema vai começar a ceder. Imagina que a sua realidade anterior é como um quarto fechado há muito tempo. Você está abrindo uma nova janela para deixar a luz entrar. No começo, o pó levanta, o ar fica pesado, parece pior do que antes. Até que a clareza entra. É exatamente assim que funciona esse processo. A primeira prova sempre vem acompanhada de caos aparente, porque o universo precisa ver se a sua decisão é superficial ou inabalável. E aqui está a chave mais importante. A resistência que você enfrenta é proporcional à magnitude da mudança que você pediu. Se o caos é grande, é porque a sua bênção também será grande. Então, da próxima vez que tudo se complicar, justo quando você decide crescer, não pare. Não volte atrás. Avance com ainda mais convicção. Porque se você está sendo sacudido, é porque está muito perto de quebrar o padrão antigo. E isso é exatamente o que o universo quer ver. Você supera a tempestade inicial. Não desistiu. Não voltou para a versão antiga de você. E por um momento, espera que tudo melhore. Mas o que chega não é luz, é silêncio. Tudo para. O seu entorno não muda, os resultados não aparecem. A sua realidade externa permanece exatamente igual. É como se o universo tivesse te deixado em visto sem responder. Essa é a segunda prova universal. A mais desesperadora para a alma impaciente. O deserto invisível. Você visualiza, você afirma, você ora, você trabalha. Mas nada se move. Os dias passam. Os sinais não chegam. E você começa a se perguntar se tudo isso era mentira. Mas não é. O que está acontecendo nessa fase é tão real que apenas os olhos espirituais conseguem enxergar. Esse é o momento em que o forno de Deus está aceso. O seu pedido não foi ignorado. Está sendo processado. E como todo prato complexo, você não pode abrir o forno antes da hora. Não existe manifestação profunda sem um período de silêncio. Sabe por quê? Porque se a bênção chegasse imediatamente depois do seu pedido, você não teria a estrutura interna para sustentá-la. O silêncio não é vazio. É reconstrução sagrada. Durante esse tempo, o universo está movendo peças invisíveis, mudando realidades que você não consegue perceber ainda, reconfigurando conexões, espaços, pessoas e energias. Tudo para que o que você pediu chegue na sua forma mais perfeita. Mas isso precisa de tempo, e precisa que você não sabote esse processo. O erro mais comum nessa fase é interpretar o silêncio como punição e voltar atrás. Pessoas que estavam prestes a receber o amor que pediram, mas desistiram um passo antes do encontro. Pessoas que estavam por assinar o contrato que mudaria suas vidas, mas abandonaram o caminho por não enxergar sinais claros. O deserto é uma prova de maturidade espiritual. Você consegue manter a visão sem evidência visível? Consegue continuar plantando, mesmo que a terra ainda não te dê frutos? Porque se consegue, você se torna imparável. É aqui que entra a confiança profunda no tempo divino. Às vezes, você não está esperando o universo agir. O universo está esperando você amadurecer o suficiente para sustentar o que pediu. Percebe o que isso significa? O silêncio é a linguagem secreta de Deus, e apenas quem se aquieta por dentro consegue entendê-lo. Se neste momento você está em uma fase onde tudo parece pausado, onde ninguém responde,
onde o mundo parece surdo ao seu desejo, não interprete isso como uma negativa. Interprete como o que realmente é: uma preparação invisível que ainda não está pronta para ser revelada. Mas você pode estar pronto. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue orando. Continue agindo mesmo sem ver resultados. Porque o universo não responde ao impulso imediato. Ele responde à coerência sustentada. E se você conseguir manter sua vibração durante o deserto, você será um dos poucos que entende que o silêncio, na verdade, é o último passo antes do milagre. Chega um momento no processo em que algo finalmente começa a mudar. Você recebe uma mensagem inesperada, mas sente mais calma por dentro. Seu relacionamento melhora um pouquinho. Te oferecem uma oportunidade pequena, mas nova. E justo quando você deveria agradecer e avançar, a sua mente prega uma peça em você. Ela começa a sussurrar. Isso não significa nada. Com certeza foi sorte. Tomara, mas não acho que vai durar. Esse é o autossabotagem silencioso, a terceira prova do universo. E é uma das mais perigosas, porque não dói. Mas desativa tudo o que você construiu. Quando os primeiros sinais de transformação aparecem, eles não vêm com fogos de artifício. Costumam ser sutis, pequenos, frágeis, como um broto que mal rompe a terra. E se você não o enxerga, ou pior, se o despreza, você o arranca antes que floresça. Pensa em alguém que trabalhou meses na sua cura emocional. Um dia percebe que já não reage com raiva como antes. Respira fundo. Ouve mais. Sente mais paz. Mas a mente diz: com certeza é temporário. Não se anime muito. Logo você vai voltar para o mesmo lugar. E essa pessoa acredita nessa voz. E ao acreditar, transforma isso em realidade. Sabe o que o universo faz nesse momento? Ele observa se você é capaz de reconhecer o que pediu, mesmo quando chega em versão semente. Porque se você não sabe valorizar o pequeno, você ainda não está pronto para o grande. Essa prova é uma avaliação do seu nível de percepção espiritual. Não se trata de enxergar grandes milagres. Se trata de enxergar Deus nos detalhes. A cada pequena melhora é uma afirmação do universo dizendo: já começou. Você consegue ver? Mas se você nega, duvida ou minimiza, o processo desacelera. Porque o universo sempre reflete a sua vibração. E se você vibra em desconfiança, ele te traz mais motivos para duvidar. Por isso, essa fase exige algo muito especial: gratidão sensível. Não uma gratidão forçada ou fingida, mas uma sensibilidade espiritual tão aguçada que você seja capaz de agradecer por um sinal que outros nem perceberiam. Uma mensagem, um sorriso, um respiro, uma mudança mínima, mas autêntica. Porque esses pequenos sinais são a prova de que você já saiu do deserto. E agora, o universo está testando sua maturidade emocional. Se você celebra a semente, o fruto vem. Se você despreza a semente, o processo congela. Então, da próxima vez que algo pequeno acontecer no seu caminho, pause, reconheça, agradeça e repita para você mesmo: isso também é parte do milagre. Porque você reconheceu os pequenos sinais. O que você pediu está tão perto que você quase consegue tocar. E justo aí, quando está a um passo da porta, aparece o inimigo mais silencioso e mais perigoso de todos. O medo do sucesso, uma ansiedade profunda, uma resistência invisível, uma sensação estranha de que algo está errado, mesmo quando tudo está certo. E você começa a se dizer: e se eu perder tudo? E se eu não conseguir lidar com essa nova vida? E se isso não for para mim? Esse é o momento em que muitas pessoas sabotam todo o seu processo a centímetros da porta. E não é porque não querem crescer. É porque a identidade anterior está gritando para não morrer.
Olha, você tem sido uma pessoa com uma história, com hábitos, com narrativas internas, com crenças antigas, e essa versão de você, mesmo que tenha te feito sofrer, te acompanhou durante anos, te protegeu, te deu uma sensação de controle, de certeza. Mas agora ela está prestes a ser substituída, e isso assusta. Então, ela lança pensamentos como: você não vai conseguir lidar com isso. Isso é grande demais para você. Se tudo melhorar, algo ruim vai acontecer. Não é o universo contra você. É a sua mente resistindo a largar o sofrimento, porque ela fez do sofrimento o seu lar. Pensa em alguém que viveu com escassez a vida inteira e, de repente, está diante de uma oportunidade financeira real. Um contrato, um negócio, uma ligação que muda tudo. E em vez de dar o salto, entra em pânico, duvida, se sabota. Por quê? Porque se aceitar essa nova vida, vai ter que deixar de ser quem sempre lutou, quem não conseguia, quem mal sobrevivia. E mesmo que pareça absurdo, isso gera uma crise interna, porque o sucesso não exige apenas ação. Ele exige uma nova identidade. E largar a velha dói. Essa prova é a última barreira. É a porta final antes da bênção. E por isso é a mais intensa. Aqui você não está lutando contra o mundo. Está lutando contra si mesmo. Contra essa parte sua que quer continuar segura, mesmo que infeliz. Contra aquela voz que diz: fica onde você conhece a dor. Pelo menos lá você sabe o que esperar. Mas se você chegou até aqui, é porque está pronto. Mesmo que sua mente ainda duvide, a sua alma já decidiu. E como se supera essa prova? Com uma escolha. Escolher o seu propósito acima do seu medo. Escolher o seu destino acima do seu passado. Escolher o futuro que você merece, mesmo que te assuste. Se porque sim, o sucesso dá medo. Mas mais medo ainda deveria te dar não cumprir o seu propósito. Hoje, olha para você mesmo e diz para a sua mente: obrigado por me proteger até aqui. Mas agora me deixa ser quem eu vim ser. Porque do outro lado do medo está exatamente a vida que você pediu. Depois de atravessar as 4 provas, você já não é mais o mesmo. Mas o trabalho não termina aí, porque agora você precisa sustentar o que despertou. E para isso, você precisa dominar a estratégia mais poderosa de todas, a do observador consciente. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas para conceber e acreditar com clareza, você primeiro precisa aprender a se observar sem reagir. Isso é o que faz o observador. Ele não nega a tempestade. Ele a vê, a reconhece, mas não se deixa arrastar por ela. Quando aparece o obstáculo, ele não pergunta: por que comigo? Ele pergunta: o que essa situação está avaliando? Quando tudo fica em silêncio, ele não desespera. Ele entende que o forno espiritual continua aceso. Quando surgem pequenos sinais, ele os celebra como milagres, porque sabe que Deus não grita. Ele sussurra. E quando aparece o medo do sucesso, ele não foge. Ele o abraça como um sinal de que a identidade antiga está prestes a morrer. Essa é a arte de vibrar alto, independente do que acontece lá fora. Porque o trabalho não é mudar a realidade externa, é manter a frequência interna que cria essa nova realidade. Como se faz isso na prática? Aqui estão as 4 ferramentas que você pode aplicar a partir de agora. A primeira é a recontextualização. Transforme cada desafio em prova superada. Diga para você mesmo: isso não é punição, é preparação. A segunda é a paciência ativa. Não espere como vítima, espere como guerreiro. Mantenha-se em ação enquanto o tempo divino faz a sua parte. Plante, regue, cuide, mesmo sem ver o fruto ainda.
A terceira é a gratidão antecipada. Agradeça antes mesmo de receber. Não para manipular o universo, mas para demonstrar que você já confia na resposta dele. Essa gratidão antecipada muda a sua frequência de espera ansiosa para a fé tranquila. E essa diferença é tudo. A quarta é a autossugestão diária. Afirme o que você deseja como se já fosse real. Faça isso com emoção, com fé, com imagens vívidas na mente. Repita em voz alta o que o seu entorno ainda nega. Porque se você mantém sua frequência, o universo se ajusta a você. Não o contrário. Você não precisa implorar a Deus. Precisa se alinhar com Ele. Lembra disso. A sua realidade atual não é o resultado do que você fez ontem. É o resultado do que você tem acreditado constantemente. Então hoje, acredite com intenção. Haja com visão. Mantenha a sua vibração tão alta que a bênção não tenha outra escolha a não ser te encontrar. Agora você sabe. Se a vida complicou logo depois que você tomou uma grande decisão, não é azar. É o sinal de que o seu pedido foi ouvido. Cada obstáculo, cada silêncio, cada dúvida, cada medo foram simplesmente provas divinas para preparar o terreno onde chegará a sua nova vida. Você não foi esquecido. Você foi selecionado. E se você está atravessando uma dessas etapas agora, não enxergue como uma condenação. Enxergue como a evidência exata de que você está sendo transformado. O universo não te dá o que você pede. Ele te dá o que você consegue sustentar. E essas provas que você enfrenta agora estão te treinando exatamente para isso. Então não desista. Não abandone. Não duvide de você mesmo nem por mais um segundo. A sua alma já sabe o que veio fazer. O seu coração já lembra para onde vai. E se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Aqui no Princípios da Prosperidade, criamos esse espaço para as almas que estão despertando. Para quem escolheu o propósito acima do medo. Para quem sabe que Deus não atrasa. Ele apenas prepara. Se você quer continuar recebendo conteúdo nesse nível, se inscreve agora. E se essa mensagem tocou a sua alma, te convido a participar das membresias e apoiar esse canal. Porque cada novo membro nos ajuda a continuar criando essa missão. E como forma de gratidão, você terá acesso a conteúdo exclusivo, presentes e ferramentas poderosas. Obrigado por estar aqui. E lembra, não vá embora sem aplicar o que você aprendeu hoje. Porque saber não muda a sua vida. Usar, sim.